Fique de pé quem puder. Eu queria que vocês dessem a mão, quem pudesse aí. Amém? Só quem pudesse, ó. Jesus está pegando aí do lado. Amém? Senhor Deus Pai, nesse momento, Senhor, eu coloco, Pai, a tua igreja aqui nas tuas mãos, Senhor. Cada pessoa que aqui está, Senhor. Aqui não é um templo, mas nós somos a tua casa, a tua igreja, Senhor. Nós somos a tua moradia. Espírito Santo de Deus, conduz agora, Pai, a partir desse momento, a tua palavra, que venha de encontro ao coração de cada pessoa que aqui está, Senhor. Eu te agradeço por esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode ficar de pé, senhora, aqui, ó. E você? Fica de pé em nome de Jesus. Só as duas. Acho que Deus colocou um louvor no meu pensamento. Deus ele falava para mim assim, ó. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Sabe o que Deus fala? Lá dentro do teu quarto, sozinho. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Sabe o que eu vou te dizer? Que quando tu caiu de joelho e as lágrimas desceram e ninguém estava perto para te abraçar, ele está dizendo que ele te levantou naquele momento. Deus fala para mim assim: não chore. E tem um hino que Deus fala assim: eu não conheço tua vida, mas Deus fala para mim e fala para ti: não largue a rede. Sabe como amanheceu o dia depois dessa noite? Não dava nem vontade de sair de casa. Sabe como amanheceu o dia? Cadê aquele todo mundo que estava próximo e não tinha mais ninguém? E Deus falava assim, ó: amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, assim, eu estou cansado, eu não aguento mais. Desanimado. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas, quem mandou a te falar? A tua vida é preciosa, não é para desperdiçar, não é para se matar. É, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Só tu e Deus sabem o que é que tu ia fazer com a tua vida. É. E Deus falou comigo assim, que eu parei o carro antes de chegar perto dela. Porque quando saiu de casa era para pular na frente de um carro e acabar com tudo. E Deus falou assim, que ele parou o carro antes ainda. E o teu coração se acalmou. E tu voltasse para onde Deus vai te honrar. Glória a Deus. Vamos agora. Glória a Deus, aleluia. Se você souber, me ajuda aí, não, por favor. Você pode até achar que tudo está perdido, mas não está. Eu não sei o que ele viu em mim. Glória a Deus, aleluia. Não tem tudo que me amou. Eu não sou o que devia ser. Glória a Deus, aleluia. Mesmo assim ele me abraçou. Seu pequeno e tão grande é.
colocou o céu. Colocou eu no céu. Só quero te adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, o que eu tenho em mim. Dizendo porque ele amou. Eu não sou Que devia ser. E ele me abraçou. Você é aqui, mas é grande. Vai ter livramento, eu na família dela. Eu só quero só adorar. Eu queria só te adorar, Jesus. Eu queria só sentir o que eu já senti. E Deus me mostra, sabe o quê? Você dentro da tua casa. E Deus falava comigo assim, diga pra ela. Não é pra ter mais paz. Eu só quero adorar. Estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu Faz comigo assim, ó. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, o que eu tenho, tudo que você tem, foi Jesus que te deu. Tudo que você tem, é Ele que te deu e colocou na tua mão. Você está entendendo? Deus ele falou para mim uma coisa assim, porque Ele colocou na tua mão, ninguém tira. Deus falou comigo assim, tu está com medo de perder o que é teu. Tu está com medo de perder aquilo que tu tem na tua mão. Só que Deus ele fala assim, que Ele vai quebrar toda a barreira. Deus ele falou comigo uma coisa quando tu sentou aí, Deus falou comigo assim, se tu quiser, o que Ele tem na tua vida, a tua família que Ele te deu, Satanás não toca. E Deus está falando comigo aqui, que Ele vai tirar você desse lugar. Mas não é no teu tempo, é no tempo dele, Ele vai te honrar. Tem até as paredes, o jeito que tu já pediu para Deus, o jeito que tu já sonhou do teu lado, da forma que tu quer. Só que Deus ele vai te arrancar na hora certa e as condições que Ele vai dar a Ele. Só que na tua família Satanás não toca, só depende de você. É teu esposo ele? Fica aqui, vai. Pega na mão dela aí, em nome de Jesus. Eu quero que vocês fiquem, pega nas duas mãos de vocês, fica de frente um para o outro, em nome de Jesus aí. Amém? Amém. Obrigado, Deus. Eu quero que você olhe para ela, quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Tá? Eu quero que vocês lembrem de quando vocês se conheceram. É o que Deus mandou falar aqui. Vocês nunca esqueçam dos primeiros momentos que vocês se conheceram. E Deus falando comigo assim, uma coisa aqui, ó. Eu vejo um caixão fechando, cara. E eu vi um cemitério. E uma perca muito grande. Só que Deus fala assim, que só sai da tua vida aquilo que Ele tem necessidade de tirar quando é o tempo dele. Então o seu sonho não pode morrer a partir de hoje.
O teu sonho não pode morrer a partir de hoje. Está faltando vocês lembrar de quando vocês se conheceram. Tem barreira para ser quebrada e Deus tem projeto na vida de vocês. A área financeira trancou, mas só que Deus está destrancando hoje. Deus ele vai dar condições que vocês não vão entender. Amém? Dá um abraço em nome de Jesus. Pede pedir perdão para ela, pede agora. Amém? Amém, Jesus. Escute aqui. A Bíblia vai falar em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou falar aqui sobre família. Pode sentar aí em nome de Jesus. Eu vou falar aqui sobre família. A palavra de Deus vai falar em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1. Se tiver Bíblia, abre aí. Os que veem com nós aí, dá a palavra do Senhor. A Bíblia aí para quem não trouxe, em nome de Jesus. Vê se acha aí. Hoje você veio me ajudar a alimentar o povo. Vamos dividir esse alimento que não é exclusivo só meu, né? É exclusivo para todos. 2 Reis, capítulo 4. Quem achou aí? Isso. Quem achou vai passando, é para quem não tem a Bíblia, em nome de Jesus. 2 Reis, agora eu vou procurar o 4. Agora ficou bonito, né, irmão? Eu não pego a Bíblia porque eu sou analfabeto e eles doidos. Aí pronto. Eu tô sem Aí já óculos. viu que não. Eu vou só com Jesus na causa, né, irmão? O irmão tá risado na garganta. 2 Reis 4. 4? É capítulo 4, versículo 1. Uma mulher das mulheres do discípulo do profeta clamou a Eliseu dizendo: o meu marido deu certo e temia ao Senhor. Morreu. Agora vem 2 queredores para levar seus 2 filhos para serem escravos. Deixa a Bíblia aberta em nome de Jesus. Estamos falando de uma mulher que ela tinha um sonho. E quem é que não tem sonho hoje em dia? Quem é que vai nascer e não vai ter um projeto de vida, não vai ter um sonho? Eu e você começa a projetar nossa vida, nossos sonhos. Só que o diabo ele vem começar a colocar dificuldade, criar barreiras. Quando a gente vamos falar de projeto e de sonho, vamos falar aqui de família, de lar, de casa, aonde você se recupera, aonde você se coloca de pé, aonde você tem um conforto, aonde você tem alguém para pegar na tua mão e colocar você de pé, te ajudar para estar colocando você para caminhar. Agora vem aqui uma coisa, ela não tinha nada, ela não tinha mais ninguém, ela só tinha o seu esposo. Agora ela tem só os seus 2 filhos e um monte de dívida para pagar. Quando eu vejo essa mulher sozinha, eu vejo que nem a igreja de Cristo, eu vejo que nem o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 10, que quando ele está orando para ter uma família, quando ele está orando para Deus dar uma esposa, dar um lar, dar uma estrutura, que família é estrutura. Agora Oséias está orando e falando com Deus. Deus fala com Oséias para ele ir em um lugar de prostituição. Deus fala com ele, vai lá e pega a mulher mais suja. Vai lá e pega aquela que tem menos valor e toma ela como tua esposa. Mesmo assim, Oséias fez, obedeceu o que Deus mandou. Agora me diga aqui uma coisa. Se ele queria uma estrutura, se ele precisava de uma coluna, de uma conselheira, Deus manda ele ir num lugar onde ninguém ia. Deus manda ele ir buscar aonde ninguém queria ir buscar. Deus mandou Oséias ir me buscar dentro de uma caixa de lixo, aonde eu comia lixo, aonde que eu morava na rua, aonde que eu vivia que nem louco. Agora Deus ele fala com Oséias, faz uma aliança com essa mulher. Ele mesmo assim faz a aliança do jeito que Deus mandou. O que eu estou querendo passar para cada um de vocês aqui, a aliança que Deus fez contigo não vai ser quebrada. Aconteça o que acontecer, Deus não quebra a aliança. Eu posso até me distanciar do noivo, eu posso até ficar longe do noivo, eu posso não querer subir no altar, mas a aliança que Jesus fez contigo, Ele não vai quebrar. Glória a Deus. Agora Deus ele fala com Oséias para casar com ela, fazer uma aliança. Oséias ele obedece o que Deus manda.
Eu vou voltar na viúva, vai ficar sozinha não. Viu? A viúva não vai ficar sozinha. Vou voltar lá distante. Agora Deus ele fala com Oséias para formar uma família. Oséias faz o que Deus manda. Quando Oséias casa, forma uma aliança, essa mulher ela vai lembrar do seu passado. Satanás vai preparar o momento. O diabo vai preparar algo e ela vai começar a provar do passado novamente. Agora vem Oséias a estar orando e falando com Deus, reclamando. Senhor, o Senhor me deu uma mulher que ela me traiu. Senhor, o Senhor me deu uma mulher que ela largou a minha casa, ela traiu minha confiança. Ela traiu a aliança que eu fiz com ela. Você sabe o que é que Deus ele fala no meu coração nessa noite? Eu e você pode trair aliança com ele, mas ele jamais vai trair o que ele fez contigo. Essa mulher volta para o seu passado e Deus está falando, ele vai buscar porque te pertence. Vai buscar porque ela é tua. Vai buscar ela de volta porque tu tem uma aliança com ela. Mesmo assim Deus faz comigo. Por causa de um momento eu quero largar Deus. Por causa de um momento eu quero largar o meu chamado. E Deus ele está dizendo, ei, volta porque tu me pertence. Vai buscar a igreja de Cristo, Oséias, porque tu pertence a Ele. Agora na segunda traição eu vou encurtar um negócio para a viúva não ficar só. Na terceira traição, meu irmão, escute aqui, na terceira traição, Oséias trabalha 5 anos e 10 meses. Agora Oséias está trabalhando de graça para pagar a dívida que a sua esposa fez com o amante. Olha para tu ver um negócio. Escuta aqui para tu ver uma coisa. Agora Oséias, para trazer de volta aquilo que era dele, ele tem que pagar por isso. Ele tem que agora pagar uma dívida, mas já era dele. Você sabe o que é que eu vejo Deus falando no meu coração nesse momento? Ele diz assim, valeu a pena ele dar o seu único filho para pagar o preço para eu e você adorá-lo na casa dele. Porque eu e você pertence ao noivo. Agora Oséias trabalha todo esse tempo, Oséias chega na sua casa. E a mulher de Oséias olha para ele e pergunta por que é que ele estava com a mão cortada, por que é que ele estava escaldado do sol quente. Agora Oséias diz assim, valeu a pena eu pagar o preço para te ver de volta sorrindo aqui dentro. Mesma coisa Deus fala, valeu a pena ele dar seu único filho. Por mim, por você, para pagar o nosso pecado, você não deve mais nada para o Satanás. Você não deve nada para o diabo, você é dono da tua vida, dono da tua história. E quando você reconhecer que essa aliança não foi quebrada, Deus ele vai te colocar de pé e jamais ninguém vai te parar. Quando a gente continuar falando de família, foi cantado um hino, falava do filho pródigo. Pastor, o que é que tem a ver com a viúva? Tem a ver de projeto, tem a ver de sonho, tem a ver de casa, estrutura e tem a ver sobre aliança. Estamos falando aqui sobre família, sobre casa, um culto no lar. O que eu quero que você entenda aqui uma coisa. Quando o filho pródigo ele sai em Lucas 15, 23, ele vai sair, mas no versículo 24, o seu pai está à porta, o seu pai está à espera. Mas só que em Lucas 15, no versículo 5 em diante, vai dizer que ele começa a se levantar. Está escrito na Bíblia, não estou lembrado do versículo direito, mas está escrito em Lucas capítulo 15, que ele levanta e vem ter com seu pai. A atitude de se levantar, a atitude de se posicionar, a atitude de enfrentar o seu dia a dia, a atitude de negar a vontade dele agora, que não era voltar envergonhado, aproximou ele do Pai. E eu tenho uma surpresa para o Satanás nessa noite. Na casa do Pai tem honra para mim e para você. Na casa do Pai tem a mesa preparada para mim e para você. O seu Pai, ele se alegra, ele vista o seu filho de longe. A Bíblia vai falar. Quando vamos falar de longe, meu irmão, ele tinha que estar à porta, ele tinha que estar à espera. Se ele estivesse dentro da casa, jamais ele ia avistar seu filho chegando ainda longe. Não, ele avista o seu filho de longe e ele começa a falar, prepara um melhor novio, prepara uma roupa nova, prepara um anel. Sabe por quê? Meu filho estava perdido, agora foi achado.
estava morto, hoje vive. O diabo é tão burro que ele não entende que quem faz uma aliança com Cristo, ele pode enfrentar a batalha, ele pode ficar no chão, mas a aliança ainda dá vida onde tem morte. É Deus. Agora vamos entender aqui uma coisa, o que Deus quer falar nessa noite. Daqui a pouco eu chego na viúva lá. O que Deus quer falar aqui? Esses comerciais não é de Deus, não, é só Jesus na causa. O que Deus quer falar aqui é que por mais que você acha que você é rebelde, por mais que eu ache que eu sou rebelde, eu só vou para a igreja, eu só vou cultuar a Deus quando eu estiver limpo, quando eu estiver certo. Isso nunca vai acontecer. A Bíblia diz que a glória, a única coroa que não sai da cabeça é a de Jesus Cristo. A Bíblia fala que quando a glória dele ele não vai dividir com ninguém. Escute aqui uma coisa. Você e eu muitas vezes vai pensar que não vai conseguir se limpar dentro da igreja. Eu ainda estou sujo porque ainda respiro. Mas quando eu estiver pronto e limpo para a glória, jamais estarei aqui com vocês. E eu creio que essa aliança que ele fez comigo, eu creio que a aliança que ele fez com vocês, jamais ele vai ser quebrada, jamais ele vai esquecer das promessas. Se a gente for entender uma coisa, Israel esqueceu das promessas, Israel esqueceu de Deus, Israel esqueceu dos votos que tinha com Deus, mas Deus ele jamais esquece de Israel. Deus ele jamais esquece das promessas. Agora quando vamos falar agora da viúva, a viúva está na sua casa. Eu vejo a viúva, assim como o pai do filho pródigo, ele estava arrebentado, seu filho saiu de casa. E ele, por ter ser pai, ele tinha experiência, ele sabia que seu filho estava sofrendo, ele estava arrebentado dentro da sua casa, mas ele estava preparado para a volta daquilo que era dele. Entenda aqui uma coisa para quem tem criança pequena, eu e você tem que dar para nossos filhos aquilo que eu e você recebeu dos nossos pais. Porque esse negócio de dar para meu filho aquilo que eu não tive, estamos perdendo nossos filhos para o mundo. Você entenda aqui uma coisa, eu tinha um sobrinho aos 19 anos, quando eu parei de educar, porque a minha irmã falou que eu não era pai, me deram 5 tiros na cabeça dele, na porta dela. Um menino com a vida toda pela frente, eu deixei de dar aquilo que eu recebi dos meus pais. Entenda aqui uma coisa, se tu ama teu filho, se tu ama a tua casa, corrija ele assim como Deus corrige eu e você. Mas pastor, tem que descer o pau, não é corrigir, é ensinar. Quando Deus ele nos ensina, nós temos que ensinar isso para nossos filhos. Vai ter hora que você tem que dar uma palmada, vai ter hora que você tem que colocar de castigo mesmo, não tem isso não. Mas é melhor você fazer isso dentro da sua casa do que o diabo fazer isso com ele no caixão. Quando eu morava lá em Minas, eu fiz muito velório de jovem. Isso doía. Jovem de 14 anos, 16 anos. Sabe por quê? Porque os pais diziam, eu quero dar aquilo que eu não tive. Não, tem que dar, aquele temor. Eu temia minha mãe, quando ela falava, eu só faltava encher o bolso de areia quando eu corria. Agora entenda aqui uma coisa. Isso eu estou falando sobre família, sobre lar, sobre estrutura. Tu quer perder as estruturas, tu quer que a tua casa caia, perda um filho por Satanás no mundo, que tu vai ver que dor é essa. Eu creio que tem gente aqui que já perdeu, que nem eu perdi meu sobrinho. Eu creio que tem gente aqui que deve ter perdido alguém, que nem eu perdi meu sobrinho. E eu perdi pro diabo mesmo. Ali foi o diabo que matou o menino, porque eu levava para a igreja. Eu ensinava, eu era duro na educação. Aos 14 anos a minha irmã falou que eu não era pai. Aos 15 anos eu tive que deixar ele por conta. 4 anos depois, o diabo levou a vida do menino. E eu e você temos que entender uma coisa. A Bíblia é um manual de ensinamento. Se você for orar, coloque teu filho para orar junto. Se você vai louvar, coloca teu filho para louvar junto. A Bíblia fala aqui em Salmo 148, de versículo 4, uma geração anuncia uma geração. E essa geração anunciará seus poderosos feitos. No versículo 18, eu invocarei o nome do Senhor, perto está o Senhor em espírito e verdade. Porque eu quero que você entenda nessa noite, vamos voltar aqui na viúva, para cuidar de não ficar sozinha, ela tem que derramar o azeite aí. Agora entenda aqui uma coisa, a viúva está na sua casa, passando por muita luta, muita dificuldade. Isso a gente passa dentro da nossa casa.
A gente passa dificuldade, não é só financeiramente, é espiritualmente, é em concordar com o outro, é em aceitar o que o outro pensa, é em aceitar a hora de falar, a hora de ficar quieto. Isso a gente passa dentro da nossa casa, e essa luta só vai ser vencida quando eu e você entender uma coisa, que a aliança não é quebrada, e quando tem azeite tem esperança dentro do lar. Porque essa mulher, ela fala para o profeta: eu não tenho nada, mas eu tenho ainda uma botija de azeite. O azeite, quando a Bíblia se refere ao azeite, ele vai se referir à separação. Davi, quando ele é separado, ele é ungido. Então, quando você está enfrentando essa luta, é porque você ainda tem azeite ainda. Você não pode perder aquilo que Deus te deu. Tu não pode deixar de sonhar o sonho de Deus. Quando a gente vamos falar de família, muitas vezes precisamos fechar a boca em nossos projetos. Quando nossos sonhos começam a acontecer, tem gente que está ao nosso arredor, não está preparado para crescer nesse momento conosco. E você dividir certos sonhos, vai acontecer que nem aconteceu com José. O seu irmão lá em Gênesis vai falar assim: lá vem o tal do sonhador. O outro fala assim: vamos matar. O outro diz: não mata não, porque vamos ter que dar conta. Sabe por que ele falou assim? Não mata não, porque a gente vai ter que dar conta para o nosso pai. É que ele sabia que a aliança que Deus fez com José, ele poderia estar dentro da cisterna, mas a aliança ainda estava feita, não tinha sido quebrada. Mesmo assim foi na vida de Daniel. Ele foi para a cova, mas foi com aliança feita com Deus, não foi com o homem. E quando eu e você faz uma aliança com Deus, não importa o que aconteça, o muro vai cair. O diabo ele vai se levantar, Golias vai te enfrentar, mas Deus vai te dar a cabeça de Golias no final da tarde, assim como foi na vida de Davi. E você precisa entender aqui uma coisa: não perca o azeite que Deus colocou na tua vida, não perca as promessas. Esse negócio aqui não é de Deus não. Estou falando, tem que converter esse telefone aí. O telefone está convertido não, né? Você está entendendo, meu irmão? A viúva agora vai ouvir o que o profeta diz. A viúva agora vai entender o que o profeta estava falando. Só que para a viúva chegar até o profeta chegar até a viúva, ela teve que fazer um barulho. Você não pode ficar chorando num canto. Crente parado é algo fácil para Satanás. Agora crente em movimento, o diabo não pega. Ela começou a fazer um barulho na casa dela, porque a Bíblia diz que o profeta não entra na casa dela. Ele pergunta o que você tem em casa. Se ele tivesse entrado, ele sabia o que ela tinha em casa. Aí ela diz: eu só tenho uma botija de azeite. Ele fala: agora vai pegar vasilhas, vai pegar muitas vasilhas. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Quando Deus fala sobre fechar a porta do quarto, Deus fala sobre secreto, sobre intimidade, sobre comunhão, sobre dialogar com o Espírito Santo direto com Ele. Deus está falando que Ele quer uma intimidade com você, não é com mais ninguém. Ele está falando que quando você fizer isso, dobrar o teu joelho, quando você orar, quando você entender que a aliança está com Ele ainda, Ele vai estar te respondendo. Assim como foi na vida dessa viúva, ela começa a fechar a porta do seu quarto. Só que porém, ela vai colocar as vasilhas em posição. Quando eu e você se posiciona, toma atitude para Jesus, o azeite não vai vazar fora. Ela vai colocar os vasos em posição. Tem algumas traduções que o vaso está enfileirado e ela começa a derramar o azeite. Agora começo a pensar, eu começo agora a conjecturar o que aquelas pessoas estavam falando sobre a vida dela. Ela veio pedir vasilha, mas a vida não muda. Ela veio pegar a vasilha aqui, mas a casa não tem transformação. O que o Satanás não entendia, que quanto mais falava isso, dava força para ela. Eu estou falando ainda de família de lá e de afrontação. E o diabo faz isso na vida de Ana. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, ela está colocando no altar agora. Ela parou de orar durante os 10 anos. De orar que nem ela orava calada. Agora ela começa agora a fazer barulho em espírito. Ela começa agora a colocar no altar. E quando ela fala assim: se tu me der um filho varão, eu te darei de volta. Para a tua casa jamais uma navalha passará sobre a cabeça dele. Agora ela está fazendo um voto com Deus. Ela está fazendo agora uma aliança com Deus. E Deus começa agora a responder a Ana. Agora a Ana sai daquele lugar.
Alguém que estava perto, Elcana, olha para ela e vê ela só movimentando a boca. Então o barulho que ela fazia era o coração ligado com Deus. Agora entenda uma coisa: eu fazer uma aliança com Deus em barulho carnal é uma coisa. Agora eu fazer uma aliança com Deus espiritual é diferente. Agora quando eu chego até o Espírito, agora Deus ele começa a fazer o milagre. E o milagre só demorou até hoje, é porque está sendo gerado. E quando é gerado por Deus é demorado. Quando é gerado pelo Espírito Santo, ninguém toca, ninguém tira, ninguém para. Ninguém pode deter aquilo que é gerado pelo Espírito. Agora essa mulher ela começa a derramar o azeite. Enquanto mais ela derramava, mais a multiplicação acontecia. Enquanto mais ela derramava, mais o poder de Deus derramava sobre a vida, sobre a casa daquela mulher. O azeite, eu estou falando que é um símbolo de separação. Mas o azeite se refere à presença de Deus, a autoridade que você tem. E quando Deus ele te chamou em Jeremias capítulo 1, de versículo 5, que ele te conhecia antes mesmo de ser gerado, ele já tinha uma aliança contigo. E o diabo ele tem que entender que jamais você vai quebrar essa aliança com Deus, porque o que ele te prometeu é eterno e ele não vai te largar de mão. Aleluia. Agora ela sai do seu quarto. Quem olhava para ela dizia assim: a vida não muda. Para que ir para o culto? Para que ir orar? Foi assim que falaram comigo. Para que vai orar? Não vai mudar nunca. Sabe por quê, irmão? Porque eu era pendel. Eu usava o diabo como escudo. Eu usava o diabo. Não foi o diabo que me atentou, foi nada. Era eu que atentava ele. Já era eu que estava tentando Satanás já. Só para você ter uma ideia do que eu era. E quando eu não quis aceitar o meu chamado, a aliança que Deus fez comigo, quando eu quis trair o meu chamado, o Deus que eu estou pregando hoje é um Deus que dá vida. Ele jamais ele quer tirar aquilo que ele te deu. Ele quer multiplicar, é um Deus de multiplicação. Quando a mulher ela derrama o azeite, Deus multiplica na casa dela. De uma botija de azeite ela paga todas as suas dívidas. A Bíblia diz que ela vai viver do resto. Olha para tu ver a multiplicação que Deus fez na casa dela. Então quando eu recusei o meu chamado, quando eu recusei aquilo que Deus tinha na minha vida, quando eu não quis fazer uma aliança com o noivo, sendo que ele já tinha feito com o noivo, quando eu deixo de fazer essa aliança, e Deus já tinha feito comigo antes de eu ser gerado, Deus ele começa a tirar tudo que eu mais amava. Deus ele tirou minha mãe. Quando eu perdi minha mãe, eu perdi tudo. Eu fui parar na rua. Eu perdi carro, eu perdi dinheiro. Eu perdi uma empresa que eu estava montando para escolinha de solda. Agora eu passei 4 meses na saída do cemitério. Eu enterrei minha mãe. Passei 4 meses morando na rua, comendo lixo. Daqui a pouco a minha memória volta de manhã. E quando volta de manhã, eu olho para o céu e falo para Deus: se o Senhor tem um chamado na minha vida, me arranca desse lugar. E Deus me arrancou daquele lugar. Sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança comigo e contigo. A partir do momento que você dizer: eis-me aqui, Senhor, Ele vai dizer assim: agora tu reconhece que a minha aliança que eu tenho contigo não é quebrada. Então vai ter luta, vai ter luta. Só que você vai ter vitória. Você tem um general que é especialista em vencer batalha, que é Jesus. A Bíblia fala que ele é um general que jamais perdeu batalha nenhuma. A Bíblia diz que ele é especialista. Amém? Amém. Que hora que é isso aí? Aleluia. Vamos ficar de pé aí, em nome de Jesus. Não foi cansativo não, né? Não foi cansativo não, né, Ju? Não. A palavra de Deus não é cansativa. Eu queria dizer para vocês: não percam o que Deus te deu. Não deixe Satanás tirar aquilo que Deus te deu. A viúva, ela tinha perdido tudo, estava no chão, estava quebrada. Mas mesmo assim ela não perdeu o azeite que ela tinha. E ela fala assim: a tua serva não tem nada,
Só tem uma botija de azeite. Ela fala com o profeta. Ela estava reconhecendo que servia a Deus ainda. E enquanto eu e você reconhecer que nós servemos um Deus que tudo pode, que é muito maior do que quem está aqui embaixo, que é muito maior do que qualquer luta que a gente tiver. Pastor, você não tem luta, meu irmão. Se eu começar a contar, vai chorar nós dois ali, um cachorro passar na rua chora também. Porque o negócio é feio. Mas se a gente desistir é pior. A gente tem que lembrar que ele não precisava pagar o preço. Porque eu e você já era noiva dele. Mas ele foi para a cruz, para ter eu e você de volta dentro da casa dele. Ele foi para a cruz pagar o preço, para ter eu e você adorando e exaltando o nome dele. Sem Jesus, irmão, é projeto falido. Mas com Jesus é um projeto que está em caminhamento e Deus vai fazer acontecer. Amém? A sua casa, a minha casa, um lugar onde a gente se recupera. Eu falo isso direto. É um lugar que tem que ter paz. E só vai ter paz se você carregar a paz. Eu conheci uma mulher que ela falou assim, eu sou abençoada. Todo dia, todo culto de primícia, eu sou sorteada. Eu levo presente para casa. Porque ela dá uma oferta, eu não vou falar o nome do ministério. Tem o povo de Deus separado ainda, meu irmão. Eu sei que eu e você se decepcionam com o homem. Mas Jesus ele é perfeito. E assim como existia naquele tempo o povo separado de Deus, existia Elias, existia Eliseu, existia o povo ainda, os profetas de Deus separados, e tinha os falsos profetas, isso vem daquela época para cá. O próprio Jesus foi tratado como um falso profeta. Só que a Bíblia fala sobre a árvore. Muitas vezes a árvore é muito bonita, mas não tem fruto. E Jesus ele condena uma árvore que está muito bonita. O nosso fruto vem das nossas práticas, do nosso coração. E isso aí é visto que não você tem que falar, mas é visto primeiro pela tua casa. Amém? Amém. Sua casa tem que ver o fruto. Sua casa tem que ver o fruto que você tem. Pra cá, mulher, bora pra você. Ai, fugi, ó. Falei que você Fica aqui perto de eu, mãe. Eu queria carregar ela, ela não queria fugir pra rua. Falei, pega aqui. Tá, aqui, ó. Abre ela aí. É assim que tem que estar de volta. Pode segurar. Deus fala que tem que estar assim de volta. Tá com saudade de você. Deus, aleluia. Ele não esqueceu da aliança que ele fez. Deus fala que está na hora de voltar. Está fazendo hora extra, não está perto de você. Depois você vem enfrentando. Você só vai vencer se você colocar Jesus nessa batalha. E aos poucos. Voltar, aceitar a primeira vez é mais fácil. Voltar de novo, a luta é maior. Mas só que Deus é contigo, Ele não quebrou a aliança contigo. Há quanto tempo afastado? Faz tempo. É. Eu conheci a senhora. Como é que você está só afastado? A sua família não desceu a sepultura muitos anos, porque Deus ele foi caçar na palavra. Deus tem plano de salvação na sua casa. E Deus vai usar a senhora como instrumento. Tem gente na tua família que não desceu a sepultura ainda por causa da promessa que Deus tem na tua vida. Amém? Deus fala assim, calma o coração. A tua saúde está cuidando. Aleluia, Jesus. Coração. Deus me mostrar que vai cuidar da tua saúde hoje. Pega a mão dela e pode botar em cima a mão dela. Onde que dói? Aonde que a senhora precisa da cura? Tem. Aonde que a senhora precisa da cura? É? Então bota a mão dela no coração. Dói muito. Às vezes o vazio que tem aí dentro não sabe como preencher. E quando está assim, ninguém está perto. Normalmente só está quando está sozinho. Segura assim. E esse vazio aí, Deus vai arrancar o osso. Eu quero que você coloque a mão para frente e vamos abençoar. Senhor Deus Pai, é em nome de Jesus, Senhor.
Eu coloco, Pai, em nome de Jesus agora, ela nas tuas mãos. Meu Deus, quando eu contar até 3, o Espírito Santo desce sobre a cabeça dela, Pai, e vai até o ponto dos pés. Limpa toda a corrente sanguínea, Senhor. Toca na alma agora, Pai. Anjo Gabriel vem trazer boas novas a partir de hoje. Anjo Gabriel, meu Pai, vem trazer agora, em nome de Jesus, projeto novo, Pai. Sonhos renovados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sentia muito vazio no coração. Paciente isso. Só não tá sozinho não, senhor. Jesus está com a senhora. Tá? Volta pra casa dele. A senhora vai abrir a boca e o diabo vai cair dos pés. Vamos dar um abraço pra você. Glória a Deus. Aleluia. A senhora vai fazer tudo, sabe? Tirar você. Ó, vocês querem vir sábado aqui de novo? Querem vir? Em nome de Jesus? Amém. Vamos vir sábado, então vamos. Convido vocês, não estou alimentando, que vocês fiquem só aqui dentro da casa. Mas a gente está junto com vocês. Amém? Quiser ir lá no culto lá também amanhã, tem culto amanhã. Deus.